Essa semana na casa, em todas as preleções, será lembrada a figura materna, ou seja, a figura da mãe. Como nós poderíamos definir a figura materna? Que palavra nós poderíamos utilizar? É uma palavra bem simples, que se chama amor. Toda mãe, como eu mesmo já vi certa vez em um quadro, quando visitei uma tia da minha esposa no Paraná, ela tinha um quadro na parede que expressava bem isso. Amor de mãe tem os reflexos de Deus. Coisa impressionante isso. E a mãe, ela tem uma responsabilidade imensa sobre os seus filhos. Vocês já viram em algum momento alguma mãe fazer alguma distinção entre os seus filhos? Não faz. De repente um pode se voltar ao vício, à criminalidade, e o outro não. Mas ela os ama da mesma forma, com o mesmo amor. E esse amor é tão grande que muitas vezes a faz, em todas as visitas que ela tem na penitenciária, visitar o seu filho. Então esse amor é que nós vamos falar aqui hoje. Eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto o filme As Mães de Chico Xavier. Esse filme, ele fala a respeito de 3 situações de mães que enfrentam situações diferentes. Uma perde o seu filho na infância. Uma outra perde o seu filho através do suicídio. E uma outra que está grávida e de repente passa pela sua ideia de abortar. Então esses 3 casos diferentes o Chico Xavier atende e leva um consolo enorme para essas mães. Então, é de se imaginar quantas mães não foram até o Chico, desesperadas com a morte do filho. E ele, através de suas cartas psicografadas, trazia o alento, o conforto a essas mães. E nós vamos ver nesse filme a mãe do filho que se suicidou e a outra mãe que perdeu o filho na infância. A princípio, o pai dessa criança que desencarnou na infância, ele não acredita, mas a autenticidade da mensagem era tão grande que ele acaba acreditando. Muito bem. Para que a gente possa homenagear todas as mães, todas vocês que estão aqui presentes, que são mães, todas aquelas que estão em casa, todas aquelas que estão em diversos pontos do planeta, e também todas aquelas que já partiram para o mundo espiritual, deixando-nos uma imensa saudade no coração. Eu gostaria de lembrar sempre que nós, como filhos, nós temos esse dia especial, que é o Dia das Mães. O que nós podemos ofertar à nossa mãe? Além do presente, é claro, se nós tivermos a boa vontade de comprá-lo e oferecer à nossa mãe com muito carinho, é claro que ela vai aceitar. Mas eu acredito que no fundo do coração ela espera de nós muito amor,
muito carinho, muito respeito. E quantos filhos muitas vezes não se arrependem, né? Nos últimos instantes da sua mãe, que está de partida para o mundo espiritual, de todas as coisas que fez, de todas as mágoas, de todas as brigas, né? Então, esse é um momento de a gente poder refletir um pouco, né, sobre o que representa a figura materna para todos nós. A minha mãe, ela já se encontra na pátria espiritual, partiu em 2001, juntamente com meu pai, também no mesmo ano. E eu lembro que, quando era criança, eu tinha o costume, ela sentava-se no sofá, e eu deitava no colo dela com a cabeça, e a gente ficava ali, assistindo filmes, né? Então, são recordações que ficam na memória da gente, né? Esses momentos de carinho que a gente tem com as nossas mães, né? E gostaria de falar aqui também a respeito da renúncia que todas as mães têm, né? Elas renunciam a tanta coisa em benefício dos filhos, né? Os filhos estão sempre em primeiro lugar no coração da mãe, né? Eu lembro também que, uma certa época, meu filho mais velho, ele estava com um tumor no mediastino, estava com câncer, e eu lembro da minha mãe falando, pedindo a Deus que deixasse ele e levasse ela, porque ela já estava mais velhinha, e ele tinha ainda que aproveitar mais a vida. Então, são coisas que marcam a gente e que demonstram a renúncia das mães, não só para com os filhos, né? Também para com os netos. Quantas também não cuidam dos netos, né? Muitos falam que as mães estragam os netos, né? As avós, tudo aquilo que de repente elas às vezes esqueceram de dar aos filhos, elas costumam dar aos netos, né? Então, tudo isso é o amor de mãe, que faz tanto bem para todos nós, né? Mas, em homenagem a todas as mães, eu gostaria de trazer aqui a história de Maria de Nazaré. Por que ela ficou conhecida como Mãe Santíssima? Então, Maria, quando Jesus estava na cruz, e ela teve a proximidade do evangelista João se aproximar dela, e os dois ficaram abraçados ali, olhando a Jesus nos últimos momentos da cruz. E Maria, toda agoniada, né, lembrava de todas as partes da vida de Jesus naquele momento, né, até aquele instante, mas no seu questionamento íntimo, ela tentava entender por que Jesus estava passando por aquela situação. Mas tamanha era a sua fé, que ela acreditava nos desígnios de Deus, que muitas vezes são insondáveis para todos nós humanos, né? Nós não conseguimos entender certas coisas. E ela pensava dessa forma. E Jesus, como nós vemos no Evangelho, ele pede a João que cuide da sua mãe. E, como ele diz na famosa frase, né? Filho, eis aí sua mãe. Mãe, eis aí seu filho. Então, após a morte de Jesus, passado um certo tempo, os discípulos, cada um se espalhou para divulgar a boa nova do Evangelho. E Maria, ela foi para a cidade de Bataneia, junto a alguns parentes que ali esperavam com imenso carinho. E ali ela permaneceu alguns anos nesse local, até que João, né, tendo em memória aquilo que Jesus lhe pedira na cruz, né, que amparasse a sua mãe, ele tinha fundado um núcleo da comunidade cristã em Éfeso, na cidade de Éfeso. E ele vinha na cidade de Bataneia justamente para
chamar a mãe de Jesus para que fosse com ele para Éfeso. Ele conta a ela que um membro da família real de Adiabene havia doado uma casa que ficava no alto de uma colina, distante mais ou menos uns 5 quilômetros da cidade de Éfeso. E ali eles poderiam se reunir, tanto ela como ele, para a divulgação do Evangelho. Ela ficou super esperançosa e os dois foram para essa cidade. Era uma casinha simples e humilde, ficava no alto de uma colina. Dali dava-se para ver o mar daquela distância. Muito bem. Passado algum tempo, aquela região existiam inúmeras casas de pessoas que ali moravam. E quando ficaram sabendo que a mãe de Jesus estava entre eles, foi um alvoroço tão grande, porque todos queriam visitá-la na casa dela. E muitas vezes eles se reuniam na casa de Maria, até noites altas, comentando do Evangelho, junto à natureza, né? Dá para imaginar a mãe de Jesus, João, comentando a respeito do Evangelho, juntamente com aquelas inúmeras criaturas, né, pobres, mas esperançosas no Evangelho de Jesus, que ficavam até tarde da noite ouvindo aqueles ensinamentos. Então, assim foi passando, né? Quando que, certa vez, muitas pessoas passavam pela casa de Maria, e Maria atendia um a um, pessoas doentes, pessoas reclamando situações de dificuldade, e todos Maria atendia com desvelado amor. E sabe por que o apelido dela ficou sendo Mãe Santíssima? Porque em uma certa ocasião, um leproso que passou ali pela casa dela foi aliviado em suas chagas, né, e confortado pelas palavras de Maria. Tal a gratidão dele, que ele pegou as mãos da mãe de Jesus e beijou-a e disse: vós sois a mãe do nosso mestre e a nossa Mãe Santíssima. E esse apelido que foi dado à mãe de Jesus, ele correu pela vizinhança com imensa rapidez, e todos eram considerados por ela como filhos do coração. E até os discípulos de Jesus a chamavam de Mãe Santíssima com imenso carinho, mas ela não gostava muito desse apelido, mas de qualquer forma ela se sentia mãe de todas aquelas criaturas, né? Então, olha aqui que interessante, né? Em uma certa ocasião, eu vou até ler aqui, porque para falar é até meio difícil. Um pedinte chegou até ela e disse assim: minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida do seu espírito maternal. Olha o que ela dizia para ele: isso também passa. Carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Então, que conceito é esse, né? Somente o reino de Deus é bastante forte para nunca passar dos nossos corações. Que conceito é esse, né? De pura espiritualidade, de puro amor às criaturas sofredoras, né? Então, João, na maioria do tempo, estava na igreja de Éfeso, e Maria normalmente estava só, com as suas lembranças de Jesus. E assim o tempo foi passando, os anos foram passando,
Até que, em determinado momento, uma pessoa que vinha de Roma trazia as informações à mãe de Jesus de que os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo presos, estavam sendo levados às arenas para serem comidos pelos leões. Isso deixou ela muito preocupada, e naquela noite ela, em suas orações, pedia carinhosamente por todos aqueles que estavam presos, por todos aqueles que iriam passar por essa situação de sofrimento, para que fossem amparados, para que tivessem força, para que tivessem fé. E através dessa oportunidade, um pedinte chegou até a sua casa. Já era noite alta, e ela o atendeu como fazia com todos os outros, né? Esse pedinte disse a ela: minha mãe, vim te buscar e pedir a tua bênção. E esse pedinte falava com ela com extremo carinho, falava das bem-aventuranças, falava de todos aqueles que esperam em Deus, a sua confiança no seu poder maior, e todas essas informações traziam um certo conforto ao seu coração. E dessa forma, ela, que sempre atendia aos pedintes que passavam por ali, ela estava surpresa, porque era o pedinte que estava consolando ela. E quando ela deu por si, aquele pedinte abriu os braços e disse: mãe, vem ao meu encontro. Quando ela olhou, era Jesus que estava ali. Ela ficou tão feliz e percebeu que nas suas mãos havia a marca dos cravos nos pés e também aqui do lado, quando enfiaram a lança, né? E o que Jesus diz a ela? Minha mãe, vim buscar-te, porque meu Pai quer que no meu reino tu sejas a rainha dos anjos. E a partir daquele momento, Maria não sabia agradecer de tanta felicidade a visita que ela estava recebendo. Só que aqueles instantes estavam sendo os instantes finais da sua vida aqui na terra. Ela estava já prestes a partir para o mundo espiritual. Mensageiros foram até a cidade de Éfeso chamar João para assistir aos últimos momentos da mãe de Jesus que estava aqui na terra. E é interessante que nessa mensagem ditada pelo Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, intitulada Maria, ele conta que Maria, quando retornou para a pátria espiritual, ela foi recebida por uma imensa fileira de seres angelicais, cantando hinos de glorificação a Deus. E ela quis visitar algumas localidades onde o seu filho amado havia pregado o Evangelho. Foi quando ela se lembrou daquelas pessoas que estavam presas nos calabouços, né, das prisões, para serem receberem o ato, né, de serem mortas, comidas pelos leões, né? Então ela foi, juntamente com essa corte celestial, até os calabouços onde estavam essas pessoas, e ali ela passou um por um, confortando os corações daquelas pessoas, a mãe de Jesus, em espírito. E aquelas pessoas que estavam ali presas, elas não sabiam entender o tamanho conforto que elas estavam sentindo naquele momento. Era justamente a mãe de Jesus que ali estava. E ela pensava consigo mesma, o que ela poderia oferecer a ele, né? A eles. Pediria a Deus para libertá-los? Mas Jesus havia ensinado que todo jugo com ele era suave. Então ela não podia exigir que eles fossem libertos, porque elas tinham fé no seu filho Jesus.